Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, Israel lança sérias acusações contra o Hamas, alegando que eles se escondem em hospitais, com destaque para o complexo hospitalar Shifa, que, segundo as forças de defesa de Israel, abriga seu principal centro de comando. Como já era de se esperar, essa afirmação foi prontamente negada pelo grupo extremista e pela equipe do hospital, que alegam que Israel está utilizando um pretexto para justificar seus ataques. Será que a equipe do hospital está falando a verdade ou está conivente com o Hamas? Bom, aqui eu quero levantar uma terceira hipótese. Em recente reportagem sobre o bombardeio no norte de Gaza, um cidadão teria sido contactado via telefone por um número desconhecido e responsabilizado por evacuar alguns prédios e seriam bombardeados algumas horas mais tarde. O cidadão inicialmente argumentou com o desconhecido que morava naquele bairro há anos e que aquele bairro era tranquilo, não havendo presença ou atuação de estranhos. Logo, não entendia o porquê de aqueles prédios terem sido escolhidos para serem bombardeados. A resposta do estranho teria sido: "Nós vemos o que você não vê." Entende o que eu quero dizer? Pode haver uma terceira hipótese, a de que haja realmente essas atividades no subsolo do hospital e que a equipe do hospital não tenha a mínima noção do que rola embaixo de seus pés. Será que é isso? Não sei. Pode ser também que Israel simplesmente queira desarticular todos os suportes de vidas da região, deixando como a única opção o deslocamento total da população. Será que é isso? Não sei também. Quero apenas demonstrar que conclusões automáticas a partir de declarações tanto de um lado quanto do outro não são totalmente seguras para formar opinião. Afinal, em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Na madrugada de hoje, sexta-feira, a ação israelense atingiu o pátio do Shifa e o departamento de obstetrícia, conforme relatou Salam Maurouf, chefe do escritório de mídia do Hamas em Gaza. O impacto se estendeu para outros hospitais na área, gerando preocupações quanto a consequências humanitárias desses ataques. Mas, como vocês sabem, a situação também tem se agravado na Cisjordânia ocupada. A mais recente operação do exército israelense no território resultou na prisão de 41 palestinos, e isso segundo relatou a Associated Press. Esse evento foi presenciado pela população local, uma vez que foi marcado por detenções e ações ostensivas, o que chama a atenção para a complexidade da situação na região. Durante a operação, o exército israelense destacou que 14 dos detidos eram militantes, reforçando seu compromisso com a segurança. Essas prisões não apenas representam um esforço para conter atividades consideradas uma ameaça, mas também sinalizam a determinação em responsabilizar aqueles envolvidos em ataques anteriores. A ação incluiu a destruição das casas de 2 militantes acusados de um ataque em agosto, que resultou na trágica morte de uma mulher israelense e deixou um homem gravemente ferido. A Brigada Martis de Al-Aqsa, braço do Fatah nacionalista, assumiu a responsabilidade pelo atentado na época. Além das detenções, as forças israelenses alegam ter lacrado uma loja em Hebron, a qual afirmam ser usada para imprimir material incendiário para o Hamas. A incursão em 3 campos de refugiados na Cisjordânia resultou na apreensão de armas, reforçando a determinação em neutralizar potenciais ameaças. O conflito na Cisjordânia tem gerado intensos debates e, recentemente, o número de prisões divulgadas pelo exército israelense estão no centro das atenções. O exército israelense alega ter detido 1.540 palestinos na Cisjordânia desde o início do conflito, identificando 930 deles como afiliados ao Hamas. Esses números, no entanto, têm sido contestados pelo Clube de Prisioneiros Palestinos, uma organização que representa os palestinos detidos por Israel. Contrariando os dados apresentados pelas autoridades israelenses, a entidade que defende os prisioneiros palestinos relata números muito mais altos. Na última quinta-feira à noite, afirmaram que 90 pessoas foram detidas, elevando o total para 2.400 desde o início do conflito. Essa disparidade levanta questões sobre a transparência nas informações fornecidas pelas partes envolvidas. Toda vez que nos defrontamos com situações como essas, é importante considerar a fonte e os interesses por trás das divulgações. No âmbito de conflitos complexos como esse, a transparência é fundamental. Sem uma divulgação clara e precisa dos critérios para identificar afiliações, as estatísticas podem ser interpretadas de maneiras diversas, alimentando a desconfiança e a polarização. No cenário global, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou sua apreciação pelas medidas tomadas por Israel para minimizar baixas civis. Mas que medidas teriam sido essas?
é que, a partir de hoje, as forças de defesa de Israel interromperão suas ações militares contra o Hamas por aproximadamente 4 horas, permitindo a evacuação de civis na região norte de Gaza. As pausas serão anunciadas com 3 horas de antecedência, ou seja, finalmente, após incessantes apelos à comunidade internacional e até mesmo dos Estados Unidos, essas pausas passam a ser garantidas. Mesmo assim, não são suficientes para diminuir a crise humanitária. Isso não sou eu quem digo, mas os Estados Unidos por meio de seu secretário de Estado. Em sua declaração recente em Nova Delhi, após elogiar a decisão de Israel, ele afirmou que, embora essas ações sejam louváveis, ainda não são suficientes para enfrentar completamente a complexidade da situação. Antony Blinken disse ainda que os Estados Unidos apresentaram propostas adicionais a Israel com o objetivo de intensificar os esforços humanitários. Entre essas propostas estão a extensão das pausas humanitárias, o que poderia proporcionar intervalos mais longos, permitindo maior assistência, além da expansão da quantidade de ajuda destinada a Gaza. Em sua política de morde e assopra, afinal essa é uma das funções da diplomacia, o secretário de Estado destacou os esforços de Israel em formalizar pausas em suas operações militares, assim como a criação de um segundo corredor seguro para a população do norte, oferecendo uma rota segura para eles escaparem da zona de combate. Essas iniciativas, segundo o próprio Blinken, são dignas de apreço e contribuem para a preservação de vidas. Se você observou ontem o fluxo da população pela televisão ou por um vídeo, ficou bem evidente que as pessoas não estavam levando muita coisa consigo, o que pode denotar algumas conclusões. Ou tudo o que tinham foi destruído, ou eles foram logo ali e voltam logo. Em outras palavras, mesmo com 1/3 dos prédios destruídos, os palestinos não estão dispostos a abandonarem sua terra, como muitos de seus antepassados fizeram na Nakba de 48 ou na fuga de 1967. Pelo menos no discurso, o secretário de Estado procurou apagar a imagem de indiferença com a morte de palestinos por causa dos bombardeios indiscriminados de Israel. Mesmo reconhecendo os avanços alcançados, Blinken ressaltou que, embora essas medidas tomadas salvarão vidas e permitirão que mais assistência chegue aos palestinos necessitados, há uma clara necessidade de intensificar os esforços. O secretário de Estado afirmou que muito mais precisa ser feito para proteger os civis e garantir que a assistência humanitária os alcance. Blinken expressou sua preocupação com a significativa perda de vidas palestinas nas últimas semanas, destacando a urgência de evitar danos desnecessários e maximizar a assistência humanitária. Os Estados Unidos precisam atuar fortemente para minimizar as perdas que sua imagem internacional teve acumulada nas últimas semanas. A tentativa de apresentar um protagonismo no conflito, em detrimento de uma solução multilateral, como as soluções apresentadas tanto pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas quanto pela Assembleia Geral, ao mesmo tempo que carimbam em sua imagem uma responsabilidade pelas soluções, também colocam em sua conta a responsabilidade pelos fracassos. A presença de tropas americanas no Oriente Médio, que sempre contou com certa discrição aos olhos do Ocidente, parece que começam a criar situações cada vez mais constrangedoras e difíceis de esconder. Suas ações militares, por mais discretas que sejam nesses países, nesse momento remetem a um elefante em uma loja de venda de porcelana. Os grupos insurgentes em países como Síria e Iraque sabem disso e fazem questão de provocar essas ações por intermédio da intensificação de ataques às tropas americanas estacionadas nesses países. Se a invasão russa na Ucrânia mudou a disposição das peças no tabuleiro geopolítico mundial, o 7 de outubro colocou diversas camadas de complexidade nesse jogo, cujos rumos ou resultado nem os maiores experts em geopolítica e relações internacionais são capazes de prever. Afinal, como dizia um dos meus professores de política internacional, se algum especialista em relações internacionais te disser que sabe tudo de Oriente Médio, comece a desconfiar de sua expertise. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.